O outono, a gente sabe, é uma estação de transição, né? Com ela, as ondas de frio vêm chegando aos poucos e a nossa pele tende a sofrer com essas mudanças. Para evitar que ela fique aí ressecada, né? Sabe aquelas rachaduras? Ou então começa aquele aspecto assim bem seco. Para evitar tudo isso, que ela fique sempre saudável, está aqui comigo a dermatologista Andresa Aquino para a gente conversar e dar algumas dicas de ouro para a gente cuidar da nossa pele. Doutora Andresa, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Doutora, quando a gente fala em transição, o que acontece com a nossa pele nesse momento em que a gente está saindo desse calor que a gente passou, né? A pele também vai tendo algum sofrimento, porque a gente se expõe demais ao calor, ao sol. Mas agora é o inverso, e apesar de frio, a nossa pele também sofre. O que acontece na nossa pele? Basicamente a pele ela resseca mais durante o outono e inverno, né? Então a gente tem que intensificar os cuidados para evitar esse ressecamento. Algumas pessoas, algumas faixas etárias têm as peles mais sensíveis ao frio, então essas pessoas precisam de um cuidado um pouquinho mais intenso. Então, para as mais claras, um pouquinho mais de cuidado, né? Sim. Agora, uma coisa que é impossível evitar e eu vou precisar da tua dica. Eu sou uma pessoa que sinto muito frio, mas muito mesmo. Então, o meu banho, ele é escaldante. Sim. É quase uma canja que sai dali. Então, como é que a gente faz? Porque tem que evitar água quente. Sim. Isso é no corpo todo? Ou mais o rosto? No corpo inteiro, na verdade. Então, a gente sabe que é bem comum nessa época do ano, as pessoas tomam banhos muito quentes. Realmente, é muito gostoso tomar um banho quente. Mas para nossa pele isso não é uma coisa muito saudável, digamos, né? Então, o ideal seria evitar excessos de banho, né? Então, um banho ao dia, no máximo 2, dependendo da ocupação que a pessoa tiver. E que esse banho seja um banho rápido e com uma temperatura um pouco mais baixa, evitar a água muito quente. Uma dica que eu sempre dou para os pacientes é que se for um dia muito frio, por exemplo, ligar um aquecedor no banheiro para aquecer um pouquinho o ambiente, para que consiga reduzir a temperatura da água e com isso a pele não sofre tanto, né? E aí vai ter que acelerar o banho, né? Sim, o banho é sempre mais rápido. Já faz bem pro ambiente, né? Para conta de energia. Sim. E aí para a pele também, tem que ser rapidinho, então. Sabonete, doutora. Sabonete pode ser o mesmo que eu usava no verão, ou posso usar o comum de todo mundo em casa? De forma geral, os sabonetes eles devem ser diferentes para o corpo e para o rosto. Não é necessário mudar o sabonete do verão para o inverno, a não ser que tenha realmente alguma indicação para isso, mas a gente pode manter o mesmo sabonete durante o ano inteiro. No entanto, a gente não deve utilizar, como eu falei, o mesmo sabonete do corpo no rosto, porque a pele do rosto é uma pele mais delicada. E evitar o excesso de sabonete. É muito comum as pessoas pegarem o sabonete e esfregar na pele ou utilizarem esponjas, buchas de banho, achando que isso vai gerar uma melhora da pele, mas é o contrário. Se a gente esfrega demais, se a gente usa sabonete demais, a gente remove a proteção natural e com isso a gente começa a ter problemas com a pele. Ou seja, passa um pouquinho na mão, espalha, isso. Não precisa ficar exagerando, senão Exatamente. também tira o que é bom também na nossa pele, a proteção, né? Hidratante. Muda alguma coisa em relação ao hidratante que a gente usava no verão, agora para o inverno? Existe indicação, já que a pele vai estar um pouquinho mais ressecada? No inverno a gente pode usar hidratantes que têm uma oleosidade maior, né? Já que a gente perde isso mais no inverno. Então a gente pode utilizar hidratantes mais cremosos, que tenham mais óleos na composição, que sejam mais umectantes. E no verão a gente em geral utiliza loções ou cremes que não são tão pegajosos, né? Que a maioria das pessoas não gostam muito dessa sensação. Mas no inverno a gente pode e deve abrir mão desses, utilizar esses hidratantes. Então continua a manutenção do hidratante. Sim. Agora, uma coisa que não dá pra... Já falamos isso aqui. Não dá pra abrir mão do protetor solar. As pessoas acham que é só o sol escaldante do verão que queima. De forma alguma. E no fim, essa luz que tá aqui já tá prejudicando a nossa pele, né? Sim. Então o protetor, mesmo hábito? Ele deve ser usado o ano inteiro. É muito comum ainda as pessoas associarem o uso do protetor quando vai para a praia, quando está na piscina ou quando tem muito sol. E esquecem de utilizar durante o ano, né? Mas o nosso país, apesar de ter essa diferença de temperatura, ele tem um índice de radiação muito alto durante o ano inteiro. Então não é porque está frio que não tem radiação. As pessoas associam a radiação, mesmo quando está nublado. Então a gente precisa do uso diário e a reaplicação do protetor solar mesmo no inverno. A gente
cada pessoa tem um tipo de pele, então a gente pode adequar o tipo de protetor para aquela necessidade no momento. Às vezes, no verão a pessoa precisa de um protetor um pouco mais sequinho e no inverno talvez sinta a necessidade de um protetor um pouco mais hidratante. Então isso a gente pode estar alterando, mas é importante que se use durante todo o ano. Certo. E doutora, para quem usa maquiagem todo dia, esse negócio de coloca a maquiagem, tira a maquiagem, no outro dia de novo coloca a maquiagem, por exemplo, tem muita gente que precisa de maquiagem, né? Ou gosta. Sim. Aí na hora de tirar essa maquiagem, qual é a maneira correta de fazer essa limpeza para que não fique resíduo? Porque eu imagino que seja difícil. Você coloca tanto produto no rosto, retirar corretamente que saia tudo, não sei se exatamente a gente consegue fazer a limpeza adequada. Como que a gente faz isso para garantir a limpeza e o cuidado da nossa pele e do rosto? No inverno, como é mais frio, as pessoas às vezes têm até preguiça de lavar o rosto para retirar, porque tá frio mesmo, né? Mas essa limpeza ela é muito importante, porque se a gente não remove adequadamente os produtos, a gente começa a envelhecer mais cedo, começa a ter obstrução dos poros, eles ficam mais dilatados, começa a ter acne, então outras consequências, né? Então o que a gente deve fazer? Primeiro, não usar água quente no rosto, isso é mais importante ainda do que no corpo. Então, água a temperatura ambiente ou morninha mais para fria. Usar um sabonete adequado para o seu tipo de pele, ou conforme a necessidade, se estiver em acompanhamento médico, né, ou se já estiver numa manutenção. E após isso, utilizar uma solução micelar ou algum demaquilante ainda para complementar, principalmente para quem usa maquiagem. Então, o sabonete, ele é importante, mas muitas vezes ele não é suficiente para remover todos os resíduos. E após essa limpeza com a solução micelar, utilizar um creme de tratamento ou um antioxidante, alguma coisa para complementar esse cuidado. Para garantir aí vida longa, né? Sim. A pele bonita. Doutora Andressa, obrigada por começar a semana aqui com a gente. Até uma próxima. Até. Obrigada.